Quanto tempo que eu queria falar disso e a Fuse sugeriu que a gente colocasse esse assunto hoje, complementando a nossa primeira pauta a respeito do Outubro Rosa. Então, para quem chegou agora, a gente abriu o programa falando desta campanha linda, dessa conscientização da população a respeito do câncer de mama, a respeito, mais do que isso, conhecimento do nosso corpo, né? Vamos conhecer o nosso corpo, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que se conhecer. E agora, após falar um pouco da prevenção, da doença, a gente vai falar de uma cirurgia que é a cirurgia reconstrutora e que eu acredito que é a cirurgia que pode devolver toda a qualidade de vida e autoestima para essa mulher que teve esse diagnóstico e que teve que passar pela mastectomia. A gente vai conversar hoje com ele, fazia tempo que eu não via, cirurgião plástico, Dr. Marcelo Olivan. Bem-vindo, boa tarde, muito Obrigado. Bom tê-lo aqui. Prazer é meu. Fiquei muito feliz em poder falar do assunto. E antes da gente começar exatamente a explicar o que é essa cirurgia, te pergunto, nem todos os cirurgiões plásticos estão aí aptos para realizarem essa cirurgia, certo? Existe aí uma especialidade dentro da cirurgia plástica para fazer a cirurgia de reconstrução? Quando a gente faz a formação para cirurgia plástica, a maioria dos serviços, você tem uma fase que você passa na reconstrução mamária. Então, todo cirurgião plástico tem o contato com a reconstrução mamária durante a sua formação. Perfeito. Principalmente para as reconstruções mais simples, porque às vezes você pode estar numa cidade, no interior do estado menor, que só tem você de cirurgião plástico, para você saber como tratar essa paciente. Existem algumas técnicas mais avançadas, algumas coisas que aí alguns cirurgiões plásticos acabam se especializando um pouco mais na cirurgia de mama, especificamente. Entendi. Então, nem todos acabam fazendo isso no seu dia a dia, mas você tem uma experiência muito bacana, inclusive pelo SUS, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, e de algumas leis a respeito desta cirurgia. Mas vamos começar, então, explicando de fato o que é a cirurgia. A gente tem um vídeo, né? Vamos começar com o vídeo, diretor? Acho que ele está no ponto. Doutor, eu vou pedir para você parar quando quiser as imagens, tá? Vamos lá, vamos deixar o vídeo, então, rolar para a gente entender como é a cirurgia reconstrutora. Tá, vamos parar aqui só um pouquinho? Vamos dividir aqui, Carol, só para a gente começar explicando. Quando a gente falar de cirurgia de reconstrução de mama, em geral eu tenho duas opções para reconstruir uma mama, tá? Vamos supor assim, a sua mama, você teve um diagnóstico precoce, um diagnóstico logo no início do tumor, que é o ideal, a gente faz a mamografia e vê aquela microcalcificação, já retira o câncer. A ideia é você fazer uma retirada parcial dessa mama, você nem tirar essa mama inteira, somente uma parte que estiver mais acometida. Nesse tipo de reconstrução, sobra tecido mamário, ou seja, a paciente mantém um tecido mamário. Se ela tirou 20%, 30% da mama, e ela ainda tem os outros 75%, 80%, você pode fazer uma cirurgia com a própria mama que sobrou. Certo. Ok? Certo. Tá? Agora, vamos supor que, já nos outros casos, a paciente tirou a mama inteira, ela não tem mais a mama. Teve ou um diagnóstico que foi um caso de tumor que tinha uma necessidade de tirar a mama inteira, ou por ser um caso um pouco mais avançado. Aí eu tenho dois tipos de reconstrução para essa paciente. Tá? A gente pode fazer com material do próprio corpo, que é autógeno, que isso aqui é um exemplo, que a gente vai conversar aqui agora. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Essas são áreas do corpo, então a gente viu o abdômen, a gente viu as costas, a gente está vendo a área do glúteo. Vamos parar aqui de novo, só um pouquinho? Que são as áreas que a gente vai reconstruir a mama. Isso aqui é o tecido mamário, que é composto de glândulas e ductos. Vamos seguir em frente só mais um pouquinho? Pode, isso. Isso que o mastologista vai retirar, porque é um desses pedacinhos que vai ter o tumor. Certo. Certo? Então ele vai fazer uma marcação, dependendo de como tiver o câncer, da posição que ele tiver na mama, ele vai marcar onde ele vai retirar, onde ele vai fazer a incisão, e a gente vai fazer a incisão no abdômen. Tá. Nesse caso, então, de usar a própria pele. A própria pele. Aqui, vamos só parar um pouquinho. A gente pode utilizar o quê? Nesse caso, a gente está utilizando as costas. Tá? A gente está pegando o tecido que era das costas da paciente. É o quê? É pele, gordura? Pele e gordura. Ou a gente pega... De onde é mais comum? Sabe aquelas mulheres que querem fazer abdominoplastia, que teve filho, tem aquele pouquinho de sobra de pele, aquele pouquinho de gordura aqui embaixo? Normalmente você vai e faz uma plástica de abdômen para remover. Ao invés de remover, a gente transplanta esse tecido. Olha só. Você retira esse tecido da região abdominal e você passa esse tecido para a reconstrução mamária, para a mama dela. Perfeito. Onde você tem volume. Normalmente os volumes mais comuns são abdômen e nas costas. Aqui, por exemplo, é o das costas, que a gente tirou o tecido lá das costas e esse tecido está vindo parar aqui na frente. Tá? Ou aqui, por exemplo, que veio do abdômen. Tá. E aí... A gente tem que conectar os vasos, né, para
irrigar de novo o sangue. Então aqui é um exemplo de uma anastomose, que são quando 2 vasos sanguíneos, como se fosse 2 caninhos, precisa chegar sangue no tecido, que é um transplante, é como se fosse um transplante. Perfeito. Mas é um transplante do seu próprio corpo para você. Tá? Esses são todos os materiais que a gente pode usar da própria paciente. Mas aí te pergunto, o outro está aqui na nossa mesa, Isso, aí a gente vai que mostrar a gente vai mostrar. Porém, é o primeiro passo este ou o primeiro passo é a opção que a gente tem na mesa? Então, vamos ver. Você, por exemplo, nunca vai ter nada, mas vamos supor. Se Deus quiser, né? A gente sempre, né? Você magrinha desse jeito. Não tem o quê? Você não vai ter abdômen, nem tecido nas costas, você não vai ter o que a gente chama de uma área doadora. Um local que eu possa retirar tecido do seu corpo e transplantar para sua mama. Certo. Praticamente a gente não vai ter essa opção em você. Então, neste caso, opção direta... Aí a gente vai ter que passar para utilizar o uso das próteses expansores. Entendi. Que é o material heterólogo, né? Que não faz parte do corpo humano. Que a gente vai ver aqui. Então, vamos fazer o seguinte... Olha, tá aqui. Gente, eu nunca tinha visto, falei pra ele. E a gente vai mostrar ao vivo como é essa prótese. Mas antes, vamos fazer perguntinha do público. Já tem um monte de perguntinha pra você, doutor. Olha lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo pra Cidinha. Com quanto tempo depois de tirar as mamas pode fazer a reconstrução das mamas? Então, Cidinha, deixa eu falar aqui pra você. O tratamento do câncer de mama não é uma cirurgia apenas do cirurgião plástico ou apenas do mastologista. É um grupo de médicos, tá? É um pacote de tratamento. Sim. Então, quando a gente pensa na paciente que vai ser submetida a um tratamento do câncer, existe uma reunião, o oncologista, o radioterapeuta, o cirurgião plástico, o mastologista, a fisioterapeuta, todo mundo se reúne para definir o tratamento dessa paciente que é multidisciplinar. Tá? Você, vai lá. Você está sendo apta a realizar uma reconstrução imediata após essa avaliação dos médicos. Então, para a sua cirurgia, a gente já vai discutir as opções de reconstrução com você. Então, você já vai chegar na cirurgia sabendo se a gente vai mexer no seu abdômen, se a gente vai mexer nas suas costas, que parte a gente vai fazer. Então, a pessoa vai não só retirar o tumor e as glândulas que acharem necessárias. Isso. E imediatamente já pode ser recolocada essa prótese. Porque já está tudo previamente combinado. Então, a paciente já sabe, a gente também já sabe. Você chega na cirurgia, o ideal, não só ideal, como até uma lei, né? Que toda mulher seja reconstruída imediatamente após a mastectomia. Isso é uma lei nacional? É uma lei. Então, a mulher tem que ser construída após a mastectomia. A gente só não reconstrói a mulher após a mastectomia se nessa reunião do grupo ficou decidido que o caso dela não tem uma indicação de reconstrução imediata. E aí, qual seria? Dá para dizer, doutor, o que seria um caso Às vezes, se precisa fazer um tratamento rápido, alguma coisa complementar antes, seja uma quimio ou uma radioterapia, e talvez a reconstrução para a cirurgia plástica vá atrasar isso, ou se tem algum ponto de dúvida diagnóstica que talvez vá ser reabordada de novo essa mama, aí a gente espera um pouco para fazer a reconstrução. Mas o ideal, tanto para a gente como médico, cirurgião plástico, é muito mais fácil fazer a reconstrução imediatamente após a retirada do tumor. É mais fácil para o mastologista fazer a ressecção e principalmente para a paciente psicologicamente, que ela não sai com aquela sensação de mastectomizada, né? Ela já sai com algum volume no local. Então, esse é o ideal, mas precisa respeitar a opinião de todos esses envolvidos. Exato. No caso dessa paciente. Exato. Porém, vamos comentar, já que a gente está falando de lei, o SUS hoje oferece esta cirurgia? Oferece. O SUS oferece, é obrigatório até a reconstrução, e a maioria, a gente tem acho que mais de 180 hospitais, serviços no país, credenciados, com técnica, com profissionais para fazer o tratamento do câncer e a reconstrução. Então, caso não seja feita imediatamente, por um desses motivos que você explicou, ela vai ter um período para refazer ou, né, para fazer a cirurgia de reconstrução. Aí a gente espera acabar o tratamento dela, seja lá o que for que ela precisar, além da cirurgia inicial, e faz os procedimentos de reconstrução. Certo. Vamos então para a próxima opção. A gente citou aí que pode ter esse enxerto, a gente pode chamar de enxerto ou não? A gente chama de retalho. Mas retalho, tá. Não, até para a gente entender os termos, que às vezes as pacientes ouvem do médico e acabam não entendendo. Então, muitas vezes eu procuro usar o termo que vocês usam, o pessoal de casa conhecer, inclusive, os termos. Porém, não vai dar para ser essa retirada da pele e gordura da própria pessoa. Existe uma prótese especial. Existe. O que eu faço? Vamos supor. Se eu tirei, você acabou tirando um pedaço da mama com pele, tá? Tirou a mama inteira e pele, tá? Sobrou pouca pele e só um músculo
Ou seja, uma cobertura fina. Tá. Não dá para eu colocar uma prótese direto em você. Entendi. Porque se eu for pegar e vamos colocar uma prótese direto em você, igual, por exemplo, uma reconstrução de mama de aumento, os tecidos vão ficar muito tenso, muito esticado. Tá. E a chance disso dar algum problema, abrir algum ponto, infeccionar, complicar é muito grande. Entendi. Então a gente tem o quê? Um intermediário, que é o quê? É como se fosse só a capinha da prótese, aqui eu tenho um exemplo que eu trouxe para te mostrar, como se fosse só a capinha da prótese vazia. Certo. Tá? Se eu olhar aqui, tá vazia. Certo? Eu vou encher uma para a gente entender. Então eu coloco uma capa da prótese vazia, logo depois da cirurgia. Vamos usar essa aqui de exemplo? Ó, tem uma aqui, olha que interessante. Para o pessoal olhar. Eu coloquei uma corzinha azul nela para o pessoal entender. Certo. Então ela tá murchinha, certo? Na hora que a gente coloca isso em você, a gente vai colocar ela murchinha. E no consultório, logo depois da cirurgia, a gente vai injetando o quê? Volumes. Solução de salina mesmo, no consultório. Então injeta 50 ml, 100 ml. Você está vendo? Isso após a cirurgia. Toda semana. O tecido humano, ele se distende. Então ele vai distender o músculo, vai distender a pele e vai criando um espaço. Tá. Depois que ela completou esse tratamento, que ela fez o espaço, aí eu troco essa envelopezinho, que vai estar cheio, por uma prótese definitiva. Então aí a troca, mas Depois durante esse período, isso fica, na pele com... Ela fica por dentro. Por dentro? Tudo por dentro. Toda Vocês essa estrutura... conseguem acessar tudo? Ela não vê nada? Não vê nada. A gente tem um localizador, né? Tem uma pequena metal nessas válvulas, ela pode estar aqui ou pode estar junto, e a gente identifica onde é que está essa válvula, injeta ambulatorialmente nessa paciente, é igual se fosse colher sangue. Tá. Pode ser no consultório. É no consultório. Colher sangue uma vez por semana, ela vai sendo submetida a essa expansão do tecido. Hoje em dia é o tratamento mais indicado. Primeiro você expandir, porque aí você deixa sem tensão nenhuma. Tá. E depois você trocar pela prótese. Enquanto ela está sendo expandida, inclusive, ela vai fazendo os outros tratamentos. Tá. Vamos supor que ela precisa fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, ela já faz... Isso não vai atrapalhar. Não, ela faz os dois tratamentos ao mesmo tempo. E ela também já tem aí uma sensação de volume. De um volume. Toda semana. Essa é a ideia. Exatamente. Tá. Aí depois de um tempo a gente só troca por uma prótese definitiva. E muitas mulheres, depois dessa troca definitiva, acabam colocando na outra mama também. Isso. Aí vem a outra etapa, que é simetrizar. Aí a gente tenta já botar volumes semelhantes, mas às vezes uma mama é muito grande, a outra a gente já deixou num tamanho mais adequado, aí você acaba reduzindo a outra mama mama está um pouco mais caída, você sobe a outra mama, que é a simetrização. Tá. Você deixa as duas mamas semelhantes. Isso, então, num passo a passo, para que cirurgia. O corpo, então, entenda esse novo formato, aí já se recuperou dessa, espera um tempo. Cicatrizou, a gente define a posição e faz a simetrização. Tá. E depois a gente faz a areola. Então, essa parte da areola eu acho interessante, porque uma vez a gente falou rapidamente, a gente acabou nem mostrando a imagem, mas a gente comentou, de profissionais, então, tatuadores ou micropigmentadores, que hoje fazem o desenho. Fazem. Né? Hoje eles têm, assim, muito material excelente, uma técnica muito boa, então quando eles vão fazer essas areolas, parece uma original mesmo. Fica extremamente semelhante. A gente só faz a papila, né, que é aquele biquinho aquela projeção do biquinho. E depois o tatuador faz toda aquela areola ao redor. Que interessante. Ele olha a pigmentação da areola do outro lado, para botar uma cor semelhante, e pigmenta na mama. Doutor, agora sim, a gente explicou as duas possibilidades através... o diretor, inclusive, vai colocar o VTzinho de novo de uma das possibilidades, que é retirando gordura e pele do próprio corpo para ser colocado ali na mama que foi retirada, ou a possibilidade de ir enchendo, então, essa prótese e depois haver a prótese, e depois haver a troca. Porém, quando a gente está falando aí em sucesso de cirurgia, quais são aí os contras, então, das duas maneiras? Existe, a gente pode dizer isso, para a mulher estar bem informada e, no caso, se ela pudesse escolher o que é melhor? Então, a vantagem de a gente fazer a reconstrução com o próprio corpo da paciente, com o material, quando ela tem um próprio corpo da gente pôr, é que você não vai ter um material externo, que existe uma chance maior do que de infecção. Entendi.
Tá? Porque toda vez que você põe um material que não é o nosso assim como corpo, qualquer outra mulher que vai colocar uma prótese. Na reconstrução de mama, como é uma área muito mais manipulada, é uma área que foi assim, vascularização limítrofe, porque foi tirado a pele a mama inteira, já não tem muita cobertura, então você tem uma incidência maior de complicação do tipo infecção. O tecido do próprio corpo, você tem às vezes a vantagem de não ter esse risco, tá? De ter principalmente esse risco de infecção. Aí os outros riscos são mais comuns as duas técnicas. Entendi. Você pode ter algum sofrimento da pele, né? Porque essa pele, como eu comentei, foi tirado quase tudo, fica fininha. Então você pode ter alguma feridinha nessa pele, você pode ter um seroma, que é um acúmulo de líquido pela área operada. Às vezes você faz um transplante da região abdominal, só que você leva o músculo junto. Então a gente tem que botar uma tela para repor, mas às vezes a mulher pode ter um pouco de abaulamento no abdômen. Você pode ter algum problema de cicatriz nesse tempo. Como qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia. Pensando... Mas o que a gente trabalha é exatamente para evitar, né? Para prevenir todas essas complicações. Mas pensando na autoestima feminina e no que é realmente importante para que a mulher se olhe e se sinta completa, como sempre foi, a cirurgia é fantástica. Tanto fundamental. As duas possibilidades. Fundamental. As duas são muito... Inclusive, uma complementa a outra. Muitas vezes você faz uma cirurgia com o próprio tecido do corpo e falta um pouco de volume ainda. Você consegue até fazer uma reconstrução com o abdômen, mas você sente que falta um pouco de volume. E depois que cicatriza, você acaba colocando uma prótese. Então, não é também uma excludente uma da outra. Você pode utilizar as duas técnicas. E hoje em dia, a gente até está começando a utilizar muito gordura da própria paciente. Às vezes, quando você precisa um pouco mais de volume. Você colocou a prótese ou você fez um retalho abdominal e você sentiu que aquela cobertura está fininha, falta um pouco mais. A gente tem feito muitos transplantes, aí é um enxerto mesmo. Aí a gente chama de enxerto, que tira a gordura. Igual uma lipoaspiração que os pacientes estão acostumados. Você faz alguma lipoaspiração, por exemplo, vamos tirar um culote, preparar essa gordura e colocar na mama. Então, hoje em dia, a gente já tem evoluído muito, porque você consegue resultados mais bonitos, uma queda mais natural da mama, uma palpação da mama mais sutil, porque às vezes muito fino, só com a prótese, ou só com o tecido, fica um pouco endurecido. Acaba ficando mais artificial, né? Você colocando um pouco de gordura, a gente está evoluindo para ter esse tipo de... Que legal! Esse tipo de técnica, esse tipo de tratamento e dar essa opção para a paciente, ela se sente melhor, mais confortável, né? Sem dúvida. Vamos fazer mais uma perguntinha do público para a gente fechar, que chegaram tantas. Olha lá, vamos ver quem escreveu para a gente. Mandar um beijo para Mona Lisa. Obrigada pela pergunta. Doutor Marcelo, a pessoa que teve câncer pode ter rejeição, então, ao colocar a prótese? É como você disse agora. Pode. Pode. Ela, assim, não é que ela vai ter uma rejeição de colocar a prótese. Ela pode ter complicações imediatas da cirurgia. Certo. Que pode ser uma infecção. Mas não é por causa da prótese que ela teve a rejeição. Entendi. Mas naquela cirurgia, às vezes alguma bactéria contaminou aquela cirurgia, ou às vezes aquela pele ficou fininha e não conseguiu cobrir a prótese inteira. Então, não é da prótese a rejeição. Entendi. Mas, normalmente, está muito relacionada à tensão. Mas a gente pode dizer hoje que o número de mulheres, então, com a cirurgia de reconstrução é muito alto e que o sucesso é sempre maior. Não, sucesso. A gente tem... A ideia é reconstruir 90 e pouco % das pessoas, das mulheres. Elas têm um grande sucesso, o índice de complicação é baixo e a gente estuda, trabalha sempre para diminuir esse índice. Sem dúvida. E conseguir dar um tratamento melhor, tanto estético como oncológico. E vida normal após, não é verdade? Exatamente. Olha, eu vou dizer porque eu tenho uma amiga, muito amiga, que eu amo de paixão, que eu contei para o doutor que agora ela se restabeleceu e tal, e está tão feliz e está tão motivada e é muito legal. E eu fico até emocionada porque quando a gente vive a história, acompanha as histórias, não é fácil. Por isso que eu falei, eu quero entrar vestida, que essa campanha eu visto a camisa. Visto muito. Então, meninas, agora falando assim, para quem está assistindo o programa e para quem teve o diagnóstico, para quem está fazendo o tratamento, isso aqui é lei. Você tem este direito. Então, vá atrás para fazer a reconstrução. E olha que bacana ver o sucesso de uma cirurgia tão incrível, com tantas possibilidades. Então, não é apenas uma possibilidade. Tem mais de uma possibilidade. Isso aumenta ainda mais o resultado e o sucesso. Não é verdade, doutor? Exatamente. Muito obrigada. Adorei revê-lo. Parabéns pelo trabalho. E claro que a gente imagina que sempre tem que ter aí essas almas incríveis, esses médicos incríveis que lidam com isso todos os dias e lidam com muito amor. E com certeza o sucesso é sempre muito maior. Então hoje eu faço um agradecimento ao Hospital das Clínicas, né? Via SUS, inclusive está aqui na minha ficha,
Então, o Hospital das Clínicas faz essa cirurgia via SUS, vou dizer mais uma vez, e agradecer ao cirurgião plástico, Dr. Marcelo Olivan, por esse ensinamento. Parabéns, muito obrigada, adorei. Obrigado. Há muito tempo, desde quando eu soube desse momento, dessa grande amiga, eu queria falar desse assunto. E aí, tem a hora certa. Hoje era o dia. Obrigada, viu? Obrigado.